boa tarde, bom dia, os de perto e os de longe. Nós estamos hoje na 13ª aula do curso da Cannabis Medicinal. É o terceiro curso. E hoje nós teremos o Paulo de Moraes, que ele é psiquiatra. Vocês receberam, a Gabi está mandando para vocês agora mesmo o convite aonde fala do Paulo de Moraes. E ele vai falar justamente do uso da cannabis na saúde mental, que é uma área muito atuante do nosso querido Paulo. Ele esteve muitas vezes aqui no nosso curso, no início deste ano, no ano passado. A nossa gratidão ao professor Paulo. E também teremos uma pessoa muito querida entre nós hoje, que é o Raul Tami. O Raul, ele é professor de educação física, ele vai falar do uso da cannabis para os atletas. E todos sabem que aquele vídeo de uma biomédica que com o tumor no cérebro, ela não queria fazer cirurgia, e aí ela tinha um preconceito também com a cannabis. E aí o Raul, que vai estar falando conosco hoje: mãe, toma o óleo da cannabis. Não, isso é coisa de maconheiro. E aí ela não dormia, tinha dores, e o Raul, mãe, toma, trouxe. E hoje esta nossa querida biomédica, o seu vídeo está aí nas redes sociais, mostrando como que uma situação que é dramática para uma pessoa quando recebe a notícia, né, de que está com um tumor no cérebro, e a cannabis traz resultados maravilhosos. Hoje o Raul e a sua família conquistou o direito pela justiça de fazer o plantio da cannabis medicinal. Antes de entrar diretamente, eu gostaria apenas de lembrar que esse nosso curso é o terceiro, ele vai até junho, e a partir de agosto a novembro, a Gabi e o Fernando estarão passando os contatos do nosso quarto curso da cannabis medicinal. E nós teremos a presença também, colaborando conosco, a TV Democracia, que o Panúzio, Fábio Panúzio, que trabalhava na TV Bandeirantes, ele se propõe a colaborar conosco no quarto curso. E você comece a divulgar, porque a cannabis, ela pode ajudar milhões de pessoas no Brasil. Gostaria de dizer também que a importância de que cada um divulgue o curso da cannabis e também veja de fazer plantio em casa. Nós temos pessoas do Brasil todo participando desse terceiro curso e temos experiências simples, mas maravilhosas. De Marília e da Zona Sul de São Paulo, muito interessante, pegaram as folhas, as flores da cannabis e fizeram o óleo, mas não jogaram fora nem os talos, nem a raiz, nem as folhas, e colocaram no azeite, e daí uns meses, muitas pessoas usando também com sucesso, para dizer que essa planta maravilhosa, esta santa erva, eu estou aqui conversando com o Fernando, ele que é o nosso técnico de comunicação com a Gabi, e no domingo à noite o Fernando me liga: olha, aqui tem uma família aqui em casa, e ela gostaria de ter as sementes da cannabis, e é uma família que tem uma jovem de 48 anos, com epilepsia, com convulsões, e hoje eu tive a notícia, né, hoje, terça-feira, eu tive a notícia de que essa jovem não teve desde domingo, né, as convulsões, ela está conseguindo dormir, coisa que a sua mamãe ficava ali ao seu lado. Então, para ver como que a cannabis medicinal, ela pode aliviar as dores
de muitas pessoas. O TCC é para ser entregue agora no final de maio, mas até o dia 10 de junho, que cada um faça esse trabalhinho que muitas pessoas já estão fazendo, entregando, trabalhos maravilhosos. Oxalá tivéssemos tempo aqui e no nosso tempo do curso para a gente ver como os participantes são verdadeiros pesquisadores e estudiosos dessa planta. É esse o caminho. O sentido do TCC é bem simples. É você escrever uma experiência concreta do uso da cannabis medicinal. Queridos amigos, queridos companheiros, companheiras, nós estamos vivendo esse tempo da pandemia. Eu gostaria de dizer 3 palavrinhas. Que seja um tempo de solidariedade. Tem muita gente sofrendo, desde necessidades de alimentos. Veja na sua rede, com a sua vizinhança, o que você pode fazer. Uma segunda coisa que nos alerta essa pandemia é que o mundo não pode ser girado apenas para o mercado do lucro, como vem acontecendo na história. Então nós temos que descobrir uma nova economia para todos. O que me faz estar aqui hoje com vocês é a máxima que eu herdei do cristianismo. Quando Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida, todos, não apenas uma minoria. Nós não podemos ter governos, como na maioria dos países, que governam para 20%, 30% da população. O Brasil é um país riquíssimo. Veja a região, todas as regiões do Brasil, mas a região amazônica, toda aquela diversidade das plantas, daria para ser a maior farmácia do mundo. Essa semana, quantas notícias que querem colocar essa elite rica do mundo, dona dessas empresas de mineradoras, mineração, que elas chegam na região da Amazônia, como aconteceu em Minas Gerais, está acontecendo, e ali tiram as riquezas, deixam um passivo com mercúrio, com químicas que nunca mais vai acertar. Eu estava vendo um estudioso chamado Silmar Cristo, ele dizendo que ele abriu um poço de 180 metros, 2 quarteirões, e a água já estava contaminada. O Brasil não pode continuar assim. Nós temos que estar alerta. Esse tempo da pandemia é justamente que nós possamos nos agarrar à política. Eu sei que a política está tão desgastada. O que nós estamos fazendo aqui com a cannabis é política. Por que a cannabis não chega para todo mundo? Porque é uma elite que determinou que é só uma elite que vai ter dinheiro para importar. Então, o que nós estamos fazendo aqui no curso da cannabis medicinal é uma micro experiência dentro dessa macro experiência do Brasil, para que seja um país para todos, sem miséria, sem exclusões. E o coronavírus tem endereço. Veja, aonde que estão as pessoas que mais morrem? Não são nos jardins, mas nas periferias. Por isso, aprendamos desse momento que nós estamos vivendo. Eu gostaria dos que puderem colaborar com o nosso curso da cannabis medicinal dentro das suas possibilidades. E um desafio que nós devemos abrir mais um debate maior é a questão da dosagem da cannabis, né? Cada pessoa é diferente da outra. Então, nessa questão da dosagem, essa jovem que veio domingo à noite aqui, que o Fernando me indicou, a mãe perguntou quantas gotas eu dou para minha filha. O Fernando já tinha orientado, mas é isso, começa devagarzinho, né, porque nós já tivemos casos de pessoas que deram uma dose muito forte e deu reação negativa. Então, nós temos pressa, mas temos que ir devagar. Então, eu gostaria de salientar essa questão da dosagem da cannabis, que é, assim, muito importante. E até final de junho, o Fernando e a Gabi
estarão passando para nós, o deputado Paulo Teixeira, o nome de todos os deputados que nós vamos estar pressionando. Então você que é lá de Belém do Pará, você que é do Rio Grande do Sul, aonde você, no seu estado, na sua cidade, você vai receber lá o nome dos 50 e tantos deputados federais que devem aprovar um projeto de lei aonde a cannabis vai ser mais acessível a todos. Então, muito em breve, nós vamos estar passando essa lista e eu peço então que vocês, com muito carinho, cobrem dos deputados, para que esse projeto seja aprovado e assim nós tenhamos essa santa erva para todas as pessoas que necessitam. Olha, um abraço carinhoso a todos, a nossa gratidão ao Fernando, a Gabi, ao Paulo, ao Tami, ao Raul esta noite e a você que todos nós estamos aprendendo, viu gente? Você que está ouvindo este encontro, todos os dias nós vamos aprendendo. Vocês, quem ainda não recebeu as cartas da cannabis, nós temos cerca de 15 cartas, né Fernando? 15 cartas. 15 cartas. Quem ainda não recebeu, pode pedir ao Fernando, pode passar no meu WhatsApp, que eu indico o Fernando. O meu WhatsApp é 011, o código de São Paulo, 999-432646. Um abraço e Deus abençoe a todos nesse tempo, com muita coragem, com muita esperança. Um beijo no coração de todos. Boa noite. Cumprimentar a todos, Padre Ticão, Fernando, Gabi, todos os amigos, amigas do curso de Cannabis Medicinal. Meu nome é Paulo, sou professor da Universidade Federal de Rondônia, Departamento de Psicologia. Faço parte também do setor de orientação do PROAD, que é o Programa de Orientação e Atendimento a Dependentes da Unifesp. Sou membro da ACUCA, Associação Cultural Canábica de São Paulo, e também da Sociedade Brasileira para Estudos da Cannabis, que é a SBEC. E essa noite eu vou conversar com vocês a respeito de qualidade de vida e saúde mental em usuários de cannabis. Tá? Boa parte do que eu vou falar com vocês hoje é produto da minha tese de doutoramento, que foi defendida no ano passado na Unifesp, sob a orientação do professor Dartil Xavier. E vamos começar. Né? Bom, como eu falei algumas aulas atrás com vocês, a cannabis é uma das plantas que o ser humano, com a qual o ser humano convive há mais tempo. Né? Foi uma das primeiras plantas a serem domesticadas pelos seres humanos, né? E ao longo de toda a história da civilização humana, essa planta nos acompanha, sendo que desde a segunda metade do século XX, a gente teve um grande progresso no conhecimento a respeito de sistema endocannabinoide, de modos de ação dos componentes químicos que estão presentes nessa planta. E, embora o status legal da cannabis não seja o mesmo em todos os países, pode ser considerada a substância ilícita mais utilizada no mundo. Aqui embaixo eu tenho dados da 2016, do Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime, que em 2016 estabelecia em mais ou menos mais de 180 milhões de pessoas no mundo que utilizam a cannabis ou derivados da cannabis para fins não médicos. Com relação à qualidade de vida, que é um conceito bastante utilizado em saúde, é um medidor de uma medida que dá para se usar como desfechos em saúde, né, de desfecho positivo em saúde. Qualidade de vida é definida pela Organização Mundial de Saúde como a percepção que o indivíduo tem acerca da sua posição na vida, no contexto das suas culturas e sistema de valores, nos quais ele vive em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Uma definição que
a gente começa a ter um pouco mais de clareza quando a gente pensa nos componentes dessa qualidade de vida. O que vai compor uma boa ou uma má qualidade de vida? Esses autores, Pereira e Eltman, sugerem que a qualidade de vida ela pode ser dividida em dois componentes. Um componente de bem-estar objetivo, né, objetivamente dados de ambiente, né, o bem-estar econômico, a renda, o salário da pessoa, bem-estar sociodemográfico, envolvendo condições de moradia, acesso a serviços de saúde, a qualidade de alimentação, a educação, a oportunidades de lazer, e um componente de bem-estar subjetivo, que vai englobar a satisfação da pessoa com a vida, satisfação que a pessoa tem com a própria vida, e as experiências de afetos positivos e afetos negativos. Né? Um bom bem-estar subjetivo, um bem-estar subjetivo satisfatório, uma alta quantidade, prevalência de afetos positivos em sobreposição a afetos negativos. E aqui nessa tabela eu tenho uma apresentação de domínios de itens de um instrumento da Organização Mundial da Saúde para avaliação, quantificação, né, mensuração de qualidade de vida, tentativa de medir, oferecer valores numéricos para essa percepção que a pessoa tem a respeito da sua posição no mundo. E esse instrumento ele avalia o domínio físico da qualidade de vida, o quanto os aspectos orgânicos contribuem para uma boa experiência ao longo da vida, aspectos psicológicos, questões relacionadas às relações sociais e também questões ambientais. Cada um desses domínios vai um instrumento que vocês acham com certa facilidade na internet, o Opal, que avalia diferentes facetas, diferentes dimensões aí da vida da pessoa e a partir de pontuações pode estabelecer uma boa ou uma má qualidade de vida, pode dar parâmetros a respeito de como a pessoa avalia a sua posição no mundo e a sua qualidade de vida. Nesse gráfico aqui, nessa tela, eu tenho um gráfico apresentado no estudo de Goldberg, em 2017, que avaliou qualidade de vida em usuários de cannabis, só que usuários medicinais, usuários de cannabis medicinal para diferentes condições de saúde, dor neuropática, esclerose múltipla, dores de cabeça, HIV. E o que a gente observa aqui, isso aqui seria uma linha comparativa, são trabalhos que fizeram comparação do uso de cannabis ou de derivados da cannabis com placebo, com um grupo controle, e se verificou mudanças em índices de qualidade de vida desses pacientes, dessas pessoas que utilizavam cannabis ou seus derivados para fins terapêuticos. E aqui mostra os efeitos, nesse lado aqui, os estudos que apresentaram efeitos positivos, efeitos com uma melhora de qualidade de vida do grupo cannabis com relação ao grupo controle, e desse lado aqui estudos que tiveram efeitos negativos, uma melhor qualidade de vida para o grupo controle do que para aqueles que utilizaram cannabis. O que a gente observa aqui é que, de modo geral, os estudos apresentam efeito moderadamente positivo, uma melhora na qualidade de vida de pessoas que utilizam cannabis para fins medicinais, para cuidar de diferentes condições clínicas, e marcadamente aqui para HIV a gente vê reduções, efeitos negativos comparado ao controle, os grupos que não receberam os canabinoides apresentando melhor qualidade de vida do que aqueles que receberam canabinoides. Isso daqui é um bom exemplo, esse gráfico aqui é um bom exemplo da diferença de cannabis, a planta, e de canabinoides sintéticos. Nesse caso aqui, são estudos que foram usados canabinoides sintéticos, uma substância chamada dronabinol, que é um THC sintético, e o THC sintético, diferente da cannabis, da planta, ela é um canabinoide puro que não vai ter
a modulação dos outros canabinoides presentes na planta. Vamos pegar, por exemplo, o balanceamento THC e CBD. Nesse caso aqui não tem esse balanceamento, né, mostrando que o efeito de canabinoides puros eles tendem a ser diferentes do efeito de canabinoides combinados, né? Vocês já devem ter visto aí em alguma outra aula a questão do efeito comitiva, né, que os canabinoides presentes na planta, eles modulam o efeito um do outro e diminui a chance de ocorrência de efeitos colaterais. Esse mesmo autor, esse mesmo grupo, também fez um trabalho avaliando a qualidade de vida de usuários recreativos de maconha, né? Pessoas que não usam a maconha para finalidades medicinais, usam para finalidades recreativas. No trabalho deles, nesse trabalho sobre uso recreativo, eles não apresentam um gráfico para eu apresentar aqui, mas basicamente o que eles observam é uma redução, de modo geral, o uso de cannabis não tem efeito, o uso da maconha não tem efeito sobre a qualidade de vida de usuários recreativos, com um detalhe: usuários pesados, usuários que usam uma maior frequência e maior quantidade de cannabis, têm uma tendência a ter uma redução dos índices de qualidade de vida no estudo desse autor, o Goldberg. Com relação à saúde mental, a Organização Mundial de Saúde ela não estabelece uma definição formal de saúde mental, mas ele coloca que a questão mental ela está incorporada ao conceito de saúde. Essa definição aqui é uma definição de saúde da OMS, né, que é um estado de completo bem-estar físico, mental, social, e não apenas uma ausência de doença. Não basta não ter doença para ser saudável. Há necessidade de um bem-estar físico, mental e social. E aqui embaixo eu apresento para vocês, no campo da saúde mental, uma maior parte dos estudos que existem, embora da virada do século para cá, século XXI para cá, tenha ocorrido uma mudança nessa perspectiva, a maior parte do conhecimento que a gente tem a respeito de saúde mental é pelo seu contrário, são pelos transtornos mentais, né, pelos quadros em que a saúde mental ela não está em sua plenitude. Tá? Eu coloco aqui como exemplo os manuais da Associação Psiquiátrica norte-americana, né, Associação de Psiquiatria Norte-Americana, que é o DSM, o Manual Diagnóstico e Estatístico para Transtornos Mentais, e as diferentes versões dele, desde que não tem o primeiro, mas o DSM-2, 3, 4, 3 revisado, 4 e 4 revisado, que a cada revisão aumenta o número de transtornos descritos, né, e não necessariamente a gente tem melhorado a forma de tratar esses transtornos. Bom, embora a gente tenha trabalhado durante um bom tempo no campo de saúde mental com o inverso, né, com os transtornos e não com a saúde, mais recentemente, como eu falei, se pensa em dar definições do que é uma saúde mental. E aqui é um trabalho bastante interessante, publicado em 2003, que apresentam alguns modelos de saúde mental. Isso daqui eu acho bastante interessante para quem tem interesse no campo de saúde mental, de transtornos psiquiátricos. Eu acho bastante interessante consultar essa literatura, esse artigo, que vai ter um modelo aqui baseado em normalidade, um modelo baseado em teorias da psicologia positiva, que é uma teoria, um campo da psicologia que se desenvolveu no final do século XX, que aborda aspectos virtuosos dos seres humanos, e um modelo de saúde mental baseado na maturidade, né, nos níveis no desenvolvimento do ser humano, mostrando que abordando a saúde mental como a capacidade de apresentar reações e comportamentos da maturidade compatíveis com a idade emocional, né? E aqui a gente vai ter habilidade como indicadores de saúde mental: habilidade para amar, para trabalhar e para se divertir, solução eficiente de problemas, habilidades para resolver problemas, investimento na vida, né, ter comportamentos que mostrem um investimento na própria vida, como, por exemplo, que vocês estão fazendo, né, um curso de atualização, um curso de capacitação, capacidade de autonomia e outras características aqui bastante interessantes. Depois vocês vão ter esse vídeo disponível. Eu acho que quem tem interesse em saúde mental
acho bastante apropriado começar a pensar na saúde mental pelo lado da saúde e não pelo lado dos transtornos, como aqueles manuais que eu passei no slide anterior do DSM apontam, né? Aqueles lá são manuais em que apresentam listas de sintomas dos diferentes transtornos, né? Os quadros sintomatológicos dos diferentes transtornos. E a pesquisa que a gente fez foi utilizando a internet para coletar os dados, né? A ideia era fazer uma pesquisa de grande alcance, e para ter um grande alcance com um custo relativamente baixo, a gente pensou em fazer uma coleta de dados, tanto a divulgação da pesquisa, o recrutamento dos participantes, quanto a coleta de dados, foi realizado via internet. Tá? E a gente tem alguns estudos mostrando que a internet ela é um instrumento, uma ferramenta para a pesquisa bastante interessante, porque permite alcançar populações de difícil acesso, né? Por exemplo, usuários de cannabis não vem escrito na testa da pessoa, sou usuário de maconha, para a gente ter acesso a essas pessoas. Acesso a um grande número de indivíduos de forma rápida e econômica. Né? A gente, em coisa de um ano, conseguimos dados de mais de 9.000 pessoas, né? E a um custo bastante baixo. Meio particularmente adequado para recrutar pessoas mais jovens, né? É um tipo de tecnologia que os jovens têm muito mais desenvoltura do que pessoas com mais idade. E é um tipo de recurso também, a coleta de dados via internet, que reduz o viés de resposta para temas que são socialmente sensíveis, como o uso de substâncias. Tá? E no campo de drogas, né, para uso para recrutamento, a gente tem que o recrutamento por internet, especificamente o Facebook, que foi a rede social que nós utilizamos na pesquisa para divulgar a pesquisa e recrutar os participantes. Outros pesquisadores já tiveram sucesso em recrutar participantes para pesquisa com uso de substâncias nessas redes. Bom, o objetivo do trabalho foi ampliar o conhecimento acerca de características de pessoas que residem no Brasil e que utilizaram maconha pelo menos uma vez por mês nos últimos 6 meses anteriores à pesquisa. Tem algumas pesquisas já realizadas no Brasil com usuários de maconha, mas o que essas pesquisas verificaram era basicamente uso no ano, uso recente e sintomas de dependência desse uso. Né? O que a gente buscou foi pegar especificamente pessoas que usam maconha com uma frequência relativamente alta, né, comparado com o montante da população, e conhecer um pouco das características tanto sociodemográficas quanto características relacionadas à saúde e qualidade de vida. Né? Os objetivos específicos desse trabalho foi descrever características sociodemográficas de participantes de acordo com a frequência relatada do uso de maconha. A pessoa respondia uma determinada questão, que dizia o quanto ela usava de maconha, qual era a frequência de uso, sua frequência de uso, e com base nessa frequência a gente fez a caracterização dos grupos. Descrever o uso de outra substância, tanto o uso na vida quanto o uso recente, né, o uso no mês, tanto experimentação quanto o uso recente de outra substância que não fosse a maconha, também com base na frequência de uso de maconha, e também fazer descrição de parâmetros quantitativos de resultados que fossem de interesse clínico. Né? Nesse caso, qualidade de vida, sintomas de depressão, sintomas de ansiedade, né, observando aqui a saúde mental pelo seu inverso, né, a presença de sintomas psicopatológicos, também a vivência de afetos positivos, afetos negativos, satisfação com a vida, e também tudo isso com base na frequência de uso da maconha. E também tentamos verificar a existência de variáveis que pudessem ser preditoras de scores favoráveis para os desfechos de interesse clínico, que é qualidade de vida, sintomas de depressão, ansiedade e afetos positivos, negativos e satisfação com a vida. Como método,
né, para se atingir esses objetivos, a gente fez uma pesquisa transversal, ou seja, um único momento de medida de aplicação dos questionários, com abrangência nacional, que a divulgação e recrutamento dos participantes foi feito pela internet, por meio de redes sociais, especificamente o Facebook, e a captura dos dados, as pessoas responderam, a gente obteve os dados dessas pessoas, elas preenchendo instrumentos que estavam dispostos no formulário online a qual elas acessavam, elas aceitando participar da pesquisa. Tá? Como participantes, nós tivemos 9.499 pessoas que inicialmente responderam esses anúncios, né, as pessoas de todo o país, inclusive algumas até do exterior, mas que depois foram escolhidas. Né? E o link ficou aberto entre maio de 2015 e dezembro de 2016. Maio mesmo? Não, dezembro de 2015 e dezembro de 2016. Durante um ano, nós conseguimos acessar informações de 9.499 pessoas. Para a coleta dos dados, a gente utilizou um questionário com informações sociodemográficas, né, sexo, idade, escolaridade, estado civil e outros. Um instrumento da Organização Mundial de Saúde para Avaliação de Qualidade de Vida, o OCO, a versão abreviada dele, uma escala de afetos positivos e negativos, uma escala chamada PANAS, também uma escala para avaliar sintomas de depressão e ansiedade, uma escala de satisfação com a vida e um inventário para se avaliar a severidade de transtornos relacionados ao uso de cannabis, um instrumento que ainda está em fase de validação para o Brasil, que é o Cannabis Use Disorder Identification Test, né, que é baseado num outro instrumento chamado Audit, que avalia a severidade do uso. Como procedimento, como que a gente fez isso? A gente divulgou um questionário através do Facebook, um link divulgando o anúncio a pesquisa, né, com essa imagem aqui que vocês podem ver, que convidava a pessoa a participar da pesquisa, e ela aceitando participar, ela clicava no link que dava acesso a um termo de consentimento livre esclarecido, né, que a pessoa tinha acesso às informações, aos objetivos da pesquisa, e aqui consistia a participação dela. Ela clicando li aceito e clicando na próxima, ela tinha acesso a instruções para o preenchimento dos questionários e depois acesso aos questionários em si. Aqui é um exemplo do questionário sociodemográfico que a pessoa preenchia todos os itens de preenchimento obrigatório e que ela passava de uma página para outra conforme fosse completando aqueles diferentes instrumentos que eu descrevi alguns slides atrás. Com relação a resultados, o que nós temos aqui? Tem nessa tela aqui, total de pessoas que responderam ao questionário, 9.499, do qual foram excluídos 17,4% desses questionários foram excluídos, e foram excluídos por esses diferentes motivos, né? Serem menores de 18 anos, sem relatar o uso de substâncias nos últimos 6 meses, né? Relatar o uso de maconha nos últimos 6 meses, pessoas que apresentaram 2 ou mais inconsistências nos questionários, por exemplo, dizer que tem 20 anos e que começou o uso de maconha com 22. Né? Uma pessoa de 20 anos não pode fazer alguma coisa quando tem 22, porque 22 ela ainda não chegou. Então, apresentou 2 ou mais inconsistências no questionário, também foram excluídos, e pessoas também que moravam fora do Brasil foram excluídas. E da amostra analisada, a gente dividiu as pessoas, foram 82, quase 83% das pessoas que responderam participaram das análises, e essas pessoas foram distribuídas em grupos de acordo com o relato de frequência de uso da cannabis. A gente observa aqui, cerca de 12% da amostra total, pessoas que não relataram uso, se declararam como não usuários de maconha, pessoas que
podem até já ter experimentado, né? Algumas até já tinham experimentado, mas elas se declaravam não usuárias de maconha. Usuários ocasionais, pessoas que usavam pelo menos uma vez por semana, né? Pelo menos uma vez por semana. Usuários regulares que usavam de 1 a 2 vezes por semana e usuários frequentes de 4 ou mais vezes, 4 ou mais usos por semana. Tá? E aqui a gente tem a distribuição, um gráfico mostrando essa distribuição, né, em que usuários, não usuários, usuários ocasionais e usuários regulares, todos eles abaixo de 15% dos respondentes. A maior parte dos nossos respondentes são pessoas que foram classificadas como usuários frequentes, pessoas que utilizam maconha 4 ou mais vezes na semana, afirmam usar maconha 4 ou mais vezes na semana. Com relação a isso, somente as pessoas que responderam que somente entre os usuários. Nesse gráfico aqui não estão representados os não usuários, porque não teriam razões para atribuir o uso de maconha se não é usuário, né? E como a gente pode ver aqui, uma boa parte nessa questão a pessoa podia dar mais de uma resposta, né? Podia atribuir mais de uma razão para o uso, tá? E o que a gente observa aqui é que a gente tem uma alta prevalência, muitas pessoas utilizando a maconha, utilizando a cannabis para ficar alto, para ficar chapado, uma demonstração de que esse grupo é um grupo que está presente o uso recreativo, o uso adulto, o uso social da substância, e também pessoas que utilizam, né, quase mais ou menos a mesma porcentagem, pessoas que utilizam essa substância, utilizam a maconha para aliviar a dor, mostrando que tanto o uso social, o uso chamado de recreativo, quanto o uso para finalidades terapêuticas, mesmo que por automedicação, essas duas modalidades de uso estão presentes na nossa amostra, né? E com uma frequência maior, tanto o uso para finalidades terapêuticas, como para alívio de dor, quanto o uso para ficar chapado, mais prevalente nos usuários frequentes do que nos usuários ocasionais. Nessa tabela aqui, que são bastante números, mas o que interessa, eu coloquei aqui até algumas cores para facilitar, o que está em cor igual é que não deu diferença estatisticamente significante. Por exemplo, aqui a gente tem, em relação à idade, né, 24, 23, 22, 24. Tá? Enquanto o que eu coloco aqui, embora sejam números diferentes, né, numericamente essas idades sejam diferentes, né, esses três primeiros grupos aqui, os não usuários, usuários ocasionais e usuários regulares, apresentem numericamente valores diferentes, quando a gente faz a análise estatística, esses valores são iguais. Em termos de idade, os grupos são iguais entre si, né, os grupos de não usuários, usuários ocasionais e usuários regulares, e usuários frequentes ligeiramente mais velhos do que os demais grupos. Tá? Então, nessa tabela aqui, eu tenho uma descrição de características sociodemográficas desses usuários, que depois eu vou fazer uma leitura mais resumida disso, mas basicamente o que a gente tem aqui é cores iguais nessa tabela, significa que os grupos são iguais entre si estatisticamente. Cor diferente significa que há diferença estatística entre os grupos. Por exemplo, vamos pegar uma questão de ocupação, né? A prevalência de pessoas que estão desempregadas ou outra categoria, aposentado, donos de casa, uma prevalência maior no grupo de usuários frequentes do que nos grupos de usuários e usuários ocasionais e regulares. Tá? Mas mais adiante fica mais fácil da gente compreender esses dados aqui. Aqui com relação à idade de experimentação, como eu falei para vocês, alguns não usuários relataram ter já experimentado maconha, embora no momento em que preencheram os questionários eles não se declarassem usuários, né? O que a gente observa?
Uso antes dos 16 anos bastante prevalente em usuários frequentes, pessoas que começaram a usar maconha antes dos 16, para esse dado aqui, maior chance de ser um usuário frequente do que um usuário ocasional ou usuário recreativo. E aqui, acima dos 20 anos, eu tenho uma baixa prevalência de usuários frequentes, né? Mostrando aqui, indicando que talvez o tempo de experimentação, a idade de experimentação tem aí uma associação com a frequência de uso. Aqui os dados relacionados ao CUDIT, né, o instrumento que avalia a severidade do uso, que dá pontuações, me traça pontuações que vai classificar o participante como sem sintomas de dependência de transtorno por uso da cannabis, que é equivalente ao DSM-4 para dependência de cannabis, sintomas leves e sintomas moderados ou pesados. E a frequência de uso associada a isso, pessoas com o grupo com maior frequência, né, os usuários frequentes, muito mais pessoas que apresentariam sintomas de transtorno leve, moderado ou severo, do que nos usuários ocasionais. E entre os usuários ocasionais, uma prevalência maior de pessoas sem sintomas do que nos demais grupos. Agora, com relação ao uso de outras substâncias, que não a maconha, né? Maconha, 100% dos usuários de maconha, né? Esses grupos aqui, 100%, né? Todos eles utilizam. Dos não usuários, metade, cerca de um pouquinho mais da metade dos participantes que se declararam não usuários de maconha já tinham experimentado em algum momento da vida maconha, mas no último mês não houve relato de uso recente. Tá? E o que a gente observa nesse gráfico aqui, nessa tabela, é uma maior frequência de uso, maior relato de uso, tanto o uso recente quanto o uso experimental de outras substâncias que não a maconha, entre os usuários frequentes, né? Tanto o uso recente quanto o uso da vida, o uso experimental de outras drogas é mais observado entre os usuários frequentes de maconha do que entre usuários ocasionais e regulares. E aqui os dados referentes à qualidade de vida e sintomas de depressão e ansiedade. Aqui a gente tem alguns resultados bastante interessantes que apontam uma melhor qualidade de vida para os grupos que utilizam maconha comparados ao grupo de não usuários. Aqui nessa tabela, quanto maior o valor, melhor para o sujeito. Aqui são pessoas, a porcentagem de participantes que tiveram pontuações favoráveis, pontuações com uma nota de corte, demonstrando uma boa qualidade de vida. Enquanto no grupo de não usuários, aqui a gente tem as diferentes dimensões da qualidade de vida, domínio físico, psicológico, social e ambiental, a gente só não viu diferença, os grupos só não diferiram nas características ambientais, na dimensão ambiental da qualidade de vida. Na dimensão física, psicológica, social e qualidade de vida geral, os grupos de usuários eles apresentaram uma qualidade de vida, uma porcentagem de participantes com uma boa qualidade de vida maior do que os não usuários, né? Um dado aí meio contraintuitivo, né? Quando a gente pensa em uso de drogas como algo que deteriora a qualidade de vida das pessoas, não é o que a gente observa nessa amostra. Quando a gente avalia também, que eu tenho dados de escala de afetos positivos e negativos e satisfação com a vida, né? O componente subjetivo da qualidade de vida, a gente também observa que, comparado aos grupos de usuários, tanto usuários ocasionais, frequentes ou regulares, o grupo de não usuários, eles apresentam porcentagens menores de pessoas que apresentam, uma porcentagem menor de pessoas que apresentam pontuações favoráveis nessas escalas, tanto
afetos negativos, afetos positivos e também de qualidade de satisfação com a vida. E com relação a sintomas psicopatológicos, na saúde mental dessas pessoas, sintomas de ansiedade e sintomas de depressão, o que a gente observa é uma maior prevalência de pessoas sem sintomas. Aqui eu estou falando de pessoas, quanto maior a pontuação, melhor, quanto melhor a porcentagem, estou falando de pessoas aqui com ausência de sintomas. 55% dos não usuários não apresentavam sintomas de ansiedade. A pontuação deles, numa escala que avalia sintomatologia, 55% desses participantes não atingiam o note de corte para caracterizar a possibilidade de serem pacientes com ansiedade. Quando a gente vai para o grupo de usuários, 69% dos usuários ocasionais não apresentam sintomas de ansiedade, 75% desses usuários regulares não apresentam sintomas de ansiedade e 74% dos usuários frequentes não apresentam sintomas de ansiedade. Se a gente pegar aqui usuários frequentes e regulares, é 20% a mais de pessoas sem sintomas do que entre os usuários, do que entre os não usuários. Com relação aos sintomas de depressão, quase 80%, quase 80 não, quase 68% dos participantes não usuários não têm sintomas de depressão. A pontuação deles não atinge a nota de corte para sintomas de depressão. Quando a gente vai para os grupos de usuários, quase 80%, 79,7% dos usuários ocasionais não apresentam sintomas de depressão, 85% dos usuários regulares não apresentam sintomas de depressão e 83,7% dos usuários frequentes não apresentam sintomas de depressão. Aqui também aliás, toda essa tabela com resultados contraintuitivos quando a gente pensa em uso de drogas, uso de substâncias psicoativas e uma relação negativa com saúde mental e qualidade de vida, né? Que, comparados aos aos não usuários que responderam ao questionário, os usuários, independente do nível de uso, né, da frequência de uso, tanto faz ocasional, regular ou frequente, apresentaram desfechos favoráveis, desfechos melhores do que os grupos de não usuários. Tá? Com esse trabalho, a gente concluiu o quê? E quando a gente caracterizou esses usuários de internet que também usam maconha, pessoas brasileiros que usam a internet e que relatam o uso de maconha, a gente teve um perfil de usuário predominantemente diário ou quase diário, né? Cerca de 70%, 67, alguma coisa por cento da amostra composta por pessoas que usam 4 ou mais vezes por semana, relatam o uso de maconha 4 ou mais vezes por semana, e essa amostra a gente pode considerar com o seguinte perfil. São homens, jovens adultos, residentes em regiões com melhor IDH, região sul, centro-oeste e sudeste do Brasil, não têm filhos, expressam de seguir alguma religião, exercem algum trabalho remunerado, têm boa escolaridade e com renda familiar entre 2 e 10 salários mínimos. Essas características sociodemográficas desses usuários com uso predominantemente diário ou quase diário. Tá? Com relação ao uso de outras substâncias, os usuários frequentes apresentam maior envolvimento com outra substância do que os grupos de não usuários, do que os outros grupos, inclusive usuários ocasionais e usuários regulares. Os não usuários apresentam um menor envolvimento com outra substância do que os grupos de usuários de cannabis. Com relação à qualidade de vida, os não usuários eles apresentam piores indicadores tanto de qualidade de vida quanto de bem-estar subjetivo e também maior prevalência de sintomas, tanto de ansiedade quanto de depressão. Tá? E a gente não apresentei essas tabelas, mas a gente teve alguns preditores de desfechos desfavoráveis, algumas variáveis aí sociodemográficas que estão associadas a resultados desfavoráveis para a qualidade de vida e saúde mental. Sexo, mulheres
o grupo de mulheres apresentou uma maior chance de ter resultados desfavoráveis. Isso é algo observado em outros estudos também relacionados ao uso de substâncias, né, mostrando talvez não um efeito específico da substância em si no corpo de mulheres, mas talvez reflexo de características sociais de sociedade com cultura patriarcal, cultura de machista, né, e que acaba tornando a vida de mulheres, no caso aqui usuárias de maconha, um pouco mais pesada. Renda familiar, ocupação e escolaridade, esses foram 3 itens aí que foram fortemente relacionados a desfechos desfavoráveis, né, mostrando que baixa qualidade de vida, baixa presença de sintomas de depressão, presença de sintomas de ansiedade, vinculado a questões, mais as questões sociais do que a frequência de uso em si. Né? Uso de outras substâncias, né? Quanto maior o uso de outras substâncias, maior a chance de desfechos desfavoráveis, e a frequência de uso de cannabis, da maconha, também como um preditor de desfecho desfavorável. Com frequência ocasional e frequência regular, tendo melhores desfechos do que o usuário frequente. E com esse trabalho, a gente fez algumas descrições e análises que apresentam uma perspectiva diferente para o fenômeno de uso de drogas e especificamente do uso de maconha. Né? Pessoas que expressam um comportamento que é visto, que é associado à presença de problemas de saúde e prejuízos sociais, quando a gente comparou com outras pessoas que não expressam esse comportamento, né? Pessoas que usam maconha, comparado com pessoas que não usam maconha, essas pessoas que usam maconha apresentaram melhor qualidade de vida e melhor bem-estar e menos sintomas de ansiedade e menos sintomas de depressão, uma menor prevalência de sintomas de ansiedade e menor prevalência de sintomas de depressão do que os não usuários. No entanto, quando a gente vê esses resultados, a gente precisa interpretar eles com cuidado, levando em consideração as limitações do delineamento. E uma das limitações é a forma de seleção dos participantes, né? Que foi, como a gente viu alguns slides atrás, ele foi direcionado, o chamado, né, Maconha e Ciência, foi direcionado principalmente para usuários. E talvez esses não usuários que responderam ao questionário, eles têm algumas características específicas aí que levem a ter esses desempenhos, esses resultados piores, tanto para a qualidade de vida quanto para bem-estar e sintomas de depressão e ansiedade. No entanto, mesmo com essas limitações, é interessante, né, puxo aqui um artigo, eu não coloquei aqui de quando que é esse artigo, mas depois eu posso passar para vocês, né, que é um artigo em que se faz uma revisão das questões neuroanatômicas relacionadas a prazer e felicidade. Os contrários de transtorno mental, do sofrimento mental, é prazer e felicidade, embora não sejam sinônimos. Né? Prazer e felicidade não é necessariamente sinal de saúde, mas são experiências que tendem a estar presentes no quadro de saúde. E a gente vê aqui, né, alguns componentes desse bem-estar e da felicidade, motivação, prazer e aprendizado, e a gente vê que o sistema canabinoide ele tem uma relação com o aspecto gostar, né? A consciência de prazer e o impacto hedônico que as experiências vão ter no indivíduo. O sistema canabinoide tem uma relação com isso e, indiretamente, pode ter aí presença, pode ter alguma participação nesses resultados, né? Usuários de maconha, pessoas que ativam esse sistema canabinoide, apresentando melhores resultados, principalmente aí no campo para as variáveis de depressão e bem-estar subjetivo, né, a presença de afetos positivos e baixos afetos negativos, mostrando que talvez a gente tenha aí, mesmo com esse viés de seleção de amostra, a gente tem aí uma base orgânica que justifica melhores resultados entre os usuários de cannabis. Nessa tabela, aqui, nessa imagem aqui, né, falando de... Bom, deixa eu voltar aqui.
Uma substância que durante muito tempo foi relacionada a prazer é a dopamina, né? Logo meados da década de 50, 60 do século passado, do século 20, foram feitos experimentos que mostrando que a ativação de vias dopaminérgicas, né, de grupos de neurônios responsáveis pela produção de dopamina, eles aumentam a sensação de prazer, né? E durante muito tempo se levou em consideração para reforçamento e para prazer somente a questão da dopamina. Mais recentemente, a gente está vendo que outros sistemas de neurotransmissão estão envolvidos. Eu coloquei essa imagem aqui, né, para mostrar como esse sistema de dopamina ele pode ser modificado, pode ser alterado com a ingestão de diferentes substâncias, e entre essas substâncias a cannabis, a maconha. Tá? E também, com esse gráfico, com esses gráficos aqui, mostrar como, chamar a atenção de vocês, para como um dado estatístico ele pode ser usado para contar uma mentira. Né? Se a gente observar aqui, o que a gente tem? No campo das dependências químicas, é bem estabelecido que substâncias que aumentam a liberação de dopamina, elas são substâncias fortemente relacionadas à autoadministração, né? Relacionadas a comportamento de dependência. Por exemplo, a cocaína é uma substância que que promove uma mudança na transmissão de dopamina bastante severa, bastante grande, e está bastante associada a quadros de dependência, né? E aqui a gente tem uma demonstração dessa vias dopaminérgicas, né, o feixe medial prosencefálico, onde neurônios localizados no tronco encefálico produzem dopamina, projetam essa dopamina para uma regiãozinha chamada núcleo accumbens, que é por muitos considerado um núcleo de prazer do sistema nervoso, né, uma região que, quando estimulada eletricamente, pode levar a comportamento de autoestimulação. E aqui a gente tem o quanto diferentes substâncias promovem liberação de dopamina nessa região do núcleo accumbens, né? Quanto a anfetamina, a marihuana, a maconha, a cannabis, aumenta a liberação de dopamina nesse feixe medial prosencefálico. E quando a gente observa esse gráfico aqui, dá a impressão, né, que a gente tem a anfetamina, que é uma substância que atua na liberação de dopamina, uma substância que promove uma alta liberação de dopamina, e a gente vê nesse gráfico aqui, no momento da injeção da droga, o quanto aumenta de dopamina na região do núcleo accumbens depois dessa ingestão, né? Aumenta aqui cerca de 1000% com a injeção de anfetamina. Quando a gente observa esse gráfico aqui, a gente observa no momento zero da ingestão de maconha, a gente também observa um grande aumento, e diferente da anfetamina, um aumento que vai diminuindo gradualmente. Enquanto esse aumento aqui tem um grande pico e rapidamente diminui a quantidade de dopamina no núcleo accumbens, com a cannabis não. Tem um aumento mais lento na liberação de dopamina, e também uma redução dessa dopamina no núcleo accumbens mais lenta, né? A gente olhando simplesmente as linhas, dá a impressão de que está acontecendo o mesmo fenômeno. Só que quando a gente observa aqui a escala do gráfico, aqui a gente tem uma escala que vai de 100 a 150% com relação ao momento basal, e aqui a gente tem uma escala que vai de 0 a 1000%, 1100% com relação ao basal, né, aos níveis de dopamina no núcleo accumbens antes da administração dessas substâncias. Tá? Então, quando a gente observa só a linha, parece que é uma coisa gritante, uma coisa, quantidade de dopamina liberada no núcleo accumbens pela maconha é igual ou maior do que o da anfetamina, né? Só que não, né? O que a gente está vendo é um aumento de 50%, né? A cannabis aumenta em 50% o que tem de dopamina disponível no núcleo accumbens, e quanto a anfetamina aumenta isso coisa de 1000%. Tá? E quando a gente vai ver
Qual é esse efeito reforçador da cannabis? É um efeito reforçador semelhante a de uma boa alimentação. Tá? Aqui a comida, né, a apresentação de comida, tempo basal, quanto tem de dopamina no núcleo accumbens, se alimenta, depois de alimentado, coisa de 50% de aumento dessa dopamina. Então, a ação da cannabis, dos canabinoides, no núcleo accumbens, era uma ação muito mais próxima de uma boa alimentação, né? Ter acesso, um usuário de maconha que fuma um baseado, ele tem um efeito semelhante a de ter comido uma boa refeição, muito mais do que ter usado uma quantidade X de anfetamina. Né? Isso aqui eu mostrei para ilustrar como dá para se contar mentira com estatísticas, né? E como é interessante, sempre que a gente olhar um gráfico, uma tabela, tomar cuidado com as informações que estão passadas, né? Principalmente muita atenção nos eixos dessas tabelas, o que esses eixos estão representando. E para fechar essa nossa apresentação, essa nossa aula, mais uma vez chamar o Bezerra da Silva, né? Com a Garrafada do Norte, do disco Caô Caô. Na outra aula eu apresentei um outro trecho dessa música, mas aqui um trecho mais voltado à questão de saúde. Né? Tem gente que diz todo prosa que é uma planta maneira e medicinal, só um chá da raiz faz milagre, quem bebe fica livre do mal, alegre inspira e acalma, deixa a moçada de cuca legal, e aquele que perde a cabeça porque já tem parte do espírito mal. Não quer dizer que a cannabis faça isso sempre, mas a gente precisa ter atenção com relação a quem está usando a substância e quais são esses efeitos que ela está vivenciando. Tá? Normalmente, efeitos aversivos, efeitos negativos da substância, tanto os efeitos negativos quanto os efeitos positivos, eles estão fortemente associados à característica da pessoa que está utilizando a planta. Tá? Eu acho que por hoje era o que eu tinha a dizer. Agradeço a atenção mais uma vez e qualquer dúvida, basta entrar em contato com esse e-mail aí e vai ser uma satisfação respondermos. Tá? Uma boa noite e até uma próxima. Olá, meu nome é Raul Tami, sou filho da Gisele e estou na SBEC, no Conselho da SBEC, Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis, e também secretário da Juventude do Partido Verde na cidade de São Paulo. Bom, a minha mãe, ela descobriu acidentalmente um tumor cerebral que não tem nenhum tratamento, porque não é hormonal. Então, todos os neurocirurgiões, todos os médicos queriam que ela fizesse a cirurgia o mais rápido possível, justamente por não haver nenhum outro tratamento, nenhum remédio, e que todo tumor ele cresce, né? Então ele já estava num tamanho com maior que 1 centímetro, já era um macroadenoma, né? Então já estava no momento de operar. Mas enfim, essa história, quem quiser saber, tem diversos depoimentos da minha mãe na internet, né? E no curso do Padre Ticão também, sempre que possível nós estamos aí. E agora, devido ao Covid-19, estamos todos juntos, mas cada um dentro da sua casa, né? Se protegendo e cuidando aí um dos outros. Bom, eu também estou aqui na minha casa, junto com a minha mãe, dentro do nosso grow, onde cultivamos essa planta, que é o que dá qualidade de vida para minha mãe, né? Foi por não haver nenhum tratamento, minha mãe não ter feito a cirurgia com medo das possíveis sequelas irreversíveis. Então, nós concluímos que foi devido ao extrato artesanal de cannabis que ela está super bem até hoje e já teve uma redução bem significativa do tamanho do tumor. Reduziu praticamente a metade.
Mas isso é outra história, né? Quem quiser saber mais, pode procurar nas minhas redes sociais também, que no YouTube, Facebook, Instagram, estamos sempre atualizando e informando para vocês o que estamos fazendo, né? Então, gostaria de agradecer ao Padre Ticão mais uma vez por toda a coragem e empenho que ele tem se dedicado ao tema, a cannabis medicinal, e a levar o remédio para as pessoas que precisam, né? Colocar a planta no chão e cada um no seu quintal, né, ter a possibilidade, a autonomia de fazer o seu próprio remédio. Nós começamos ilegalmente, como todas as pessoas, né, correndo todos os riscos possíveis, e depois de 2 anos conseguimos um salvo-conduto para garantir o direito de minha mãe continuar o tratamento dela. Então, bom, estou muito feliz de poder apresentar para vocês essa aula que vai começar agora, e espero que vocês gostem e fiquem motivados aí a pesquisar mais e desmistificar essa planta aí, que é tão boa, pode salvar tanta gente, não só como remédio, mas também em diversas indústrias, fazer diversas coisas e salvar a economia do país, né? Tirando um pouco a área de saúde, falando na economia. Então, sem me alongar mais, agradeço e vamos seguir com a aula. Muito obrigado. Olá, tudo bem? Meu nome é Raul Tami. Eu fui aluno do primeiro curso na igreja do Padre Ticão, na Zona Leste, e fiz meu TCC, que deu origem a esse trabalho, essa apresentação que eu vou fazer agora. Eu já fiz um segundo curso, essa apresentação, e agora estou fazendo online para o terceiro curso de cannabis medicinal, né, do Padre Ticão. E vamos lá. O nome é Cannabidiol, CBD e analgesia. O crescente uso por atletas lesionados. Então, vou começar explicando um pouco sobre esse título, né? Cannabidiol, o que que é? É o extrato da cannabis, rico em CBD. Cannabis é maconha, né? Para quem, caso alguém não saiba ainda, vai ficar sabendo agora. Bom, meu nome é Raul Tami, eu sou professor de Educação Física e sou atleta faixa preta de Jiu-Jitsu, né? Não estou competindo mais. E minha mãe, Gisele Tami, ela tem um tumor cerebral, né? E fizemos o tratamento dela, né? Passamos por todas as etapas, né? Começando na clandestinidade, produzindo o remédio, até conseguir, em 2019, um salvo-conduto para o cultivo, extração e uso do remédio que vem dando qualidade de vida para minha mãe. Então, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas voltando aqui ao tema, para o treinamento de alto rendimento nos atletas é muito frequente a ocorrência de contusões. Devido à alta intensidade dos treinamentos, né, isso já é um motivo que causa muitas contusões. E os atletas profissionais que treinam com frequência, em alta intensidade, usam frequentemente analgésicos, anti-inflamatórios e outros medicamentos, a maioria deles derivados do ópio, né? Então, com esse trabalho aqui, vamos debater o que é ou não nocivo aos atletas. Um grande marco nesse cenário esportivo
foi a retirada em 2018 do CBD como doping. Então, os atletas profissionais eles podem competir usando essa substância somente, que é o CBD. E não são punidos por isso, não é mais considerado doping. Então, principalmente nos Estados Unidos, houve um grande número de atletas profissionais que fizeram protestos, manifestos, né, e diversas alertando as pessoas sobre o perigo das substâncias tradicionais, né, dos medicamentos derivados do ópio, o mal que eles fazem, efeitos colaterais, e que tem essa opção que vem da cannabis, né, que ele não tem os efeitos colaterais indesejáveis que os outros medicamentos têm. E também, esses medicamentos tradicionais, eles levam à dependência química. Cada vez mais você tem que tomar uma quantidade maior desses remédios para conseguir fazer o efeito, porque o corpo vai acostumando, né, com esse medicamento. Então, essa lista que eu falei das substâncias que são proibidas ou não, elas começam a entrar em vigor em 1º de janeiro e foi retirado o CBD como doping em 1º de janeiro de 2018. Na época que eu fiz esse trabalho foi recente, né? Essa apresentação. E a partir daí, muitos atletas passaram a usar o CBD como alternativa ao ibuprofeno, principalmente, como eu já estava falando, né? E vale lembrar que apesar da liberação do CBD no esporte, é só o CBD que está liberado, né? O THC, ele tem vou falar um pouco mais, né? Ele tem uma dosagem mínima permitida, mas assim, ele não é permitido, na verdade, né? Tem só uma porcentagem de tolerância, né? Então, vale lembrar que ele continua proibido e gera controvérsias no mundo inteiro, né? Por isso que ele continua proibido. Vou falar um pouquinho mais sobre isso também, vou avançando aqui. Desde então, né, desde 2018, cada vez mais atletas vêm utilizando e também falando abertamente sobre isso, né? Principalmente nos países onde é regulamentado, eles falam abertamente sobre os efeitos anti-inflamatórios, as melhoras, né, com esse medicamento para tratar suas lesões, aliviar a dor e melhorar a performance e a resistência também. O período de recuperação fica menor, né? Então, a pessoa sente menos dores. Então, está sendo bastante usado pelos atletas de treinamento de alta intensidade e de provas de longa duração. Essa lista de substâncias consideradas proibidas, né, pela Organização Mundial Antidopagem são aquelas que de alguma forma podem melhorar a performance perante os demais, né? Então, que anularia o espírito esportivo ou que prejudicasse a saúde, né? Então, será que a maconha traz vantagem na competição? Será que ela faz mal à saúde? Isso daí depende do ponto de vista, né? Pessoas que vão falar que sim, que não. Então, a gente vai falar durante esse trabalho, ver se faz algum sentido, a opinião de cada pessoa, né? E quanto dessa proibição tem a sustentação científica. Por quê? Porque será que a cannabis causa mais dano do que o cigarro e o álcool? Sendo que esses dois já estavam fora da lista de substâncias proibidas? Então, para um atleta usar o cigarro, o álcool ou o cannabis, qual é mais prejudicial? Então, talvez quanto dessa proibição pode ser preconceito. Então, como eu fui falando, né, no início, o atleta profissional ele se submete a uma exaustiva rotina de treinamentos físicos, né, que é para alcançar o alto rendimento. Ele quer
ganhar as competições, né? Então tá treinando no máximo. Então ele não é o recomendado para a manutenção da saúde, que seria uma atividade física. É um esporte que causa muitas lesões, né? Devido ao próprio treinamento, ao estresse, né? Da musculatura e das articulações. E isso também porque o período de recuperação orgânica que o corpo dele tem é muito curto. Os atletas treinam de manhã, de tarde, de noite, todos os dias. Então, o corpo não tem o tempo necessário para descansar entre um treinamento e outro. Então, tudo isso contribui para as lesões, né? Tudo isso, essa é a rotina normal dos atletas de alto rendimento, né? De buscar uma performance competitiva. Então, é isso. Essas lesões osteomusculares é frequente entre os atletas. E os anti-inflamatórios analgésicos já é uma grande preocupação alertada há muito tempo. Por quê? Porque eles são usadas cada vez mais pelos atletas, inclusive é comum utilizá-los para prevenir o aparecimento de dores. O que isso quer dizer na prática? O atleta ele vai para uma competição ou vai para um treinamento, alguma coisa, atividade física muito intensa, ele já toma antes de sentir dor, para evitar, né, para sentir menos dor, alguma coisa assim, né? Isso não é certo, né? E cada vez mais os medicamentos fazem menos efeitos, o uso contínuo, então cada vez mais eles tomam uma quantidade maior e para chegar no efeito, eles vão aumentando cada vez mais a quantidade do medicamento, a dosagem. Então isso é preocupante em vários sentidos, porque além de mascarar essas lesões, a automedicação tem um grande risco para a saúde cardíaca, para a saúde renal, e podem variar os efeitos colaterais dependendo do medicamento, desde desidratação até perca de força, piora na performance, inchaço nos pés e outros, né? E tradicionalmente os derivados do ópio são utilizados para, no caso das drogas, né, gerar sentimento de euforia há mais de 4.000 anos. Então, os atletas buscam um substituto menos invasivo recentemente, né? Já estão, eu vou mostrar mais para frente, que já é muito bem aceito, reconhecido no mundo todo, potencial terapêutico, então já está sendo muito usado, né? As pessoas elas já consideram como um substituto bom, que tem menos efeitos colaterais do que os medicamentos tradicionais que os médicos são ensinados, né? Aprendem isso na faculdade, o que eles receitam normalmente. Quem receita cannabis são médicos especialistas, né, que buscaram esse conhecimento fora da faculdade, né? Eles não aprenderam isso na sua formação. Antigamente, tinha uma intolerância total para o THC, né? Se tivesse 15 nanogramas por ml do sangue, já dava uma punição, já era considerado doping, né? Da mesma forma que você passa num radar com carro, a uma velocidade acima da permitido, tem ali 20% de tolerância, né? Então, só para fazer essa comparação, a tolerância era 15 nanogramas por ml do sangue. Isso significa que se a pessoa inalasse passivamente a fumaça do ambiente que ele está, de alguém fumando ao redor, já acusaria no exame. E em 2013, somente, a Agência Mundial Antidopagem aumentou em 10 vezes esse valor aí. Eu vou explicar por quê, né? Foi um caso que ficou famoso,
na Olimpíada de Inverno. E então, de 15 nanogramas passou para 150 por mililitro de sangue para os metabólicos de maconha no organismo. É um valor 10 vezes maior do que o que era permitido inicialmente. Então, agora, tudo diz, né, que somente o atleta será suspenso se ele for pego, tiver utilizado no dia da competição. Então, esse atleta aí que eu mencionei, eu vou mencionar alguns atletas durante essa apresentação, né? Então, esse é um caso que ficou conhecido, porque ele ganhou a medalha de ouro, Rosre Bagliati, em 1998. Ganhou a medalha de ouro competindo de snowboard na Olimpíada de Inverno no Japão. E deu 17,8 nanogramas por ml de sangue de cannabis, né, de THC, foi detectado no exame de sangue dele. E ele perdeu o título, né? Tiraram a medalha dele pelo Comitê Olímpico Internacional e ele se defendeu alegando que não havia usado, mas que tinha passado em uma festa, em algum evento e que tinha pessoas no lugar que fumaram. Então, ele foi um fumante passivo. E, de fato, foi comprovado que inalação possível pode acusar essa substância no sangue ou na urina. E, então, de qualquer maneira, depois de muita polêmica, ele acabou recuperando a medalha, né? E, como eu falei, o Comitê Olímpico Internacional aumentou em 10 vezes essa quantidade de, digamos assim, na margem, né? Porque continua proibido. Então, se acusar até 150 nanogramas, agora está permitido. Se passar disso, aí já quer dizer que foi utilizado no dia, né? Que não foi somente uma inalação passiva, baseado em estudos científicos, né? Tudo isso. E deu bastante mídia nessa época. Ele recorreu à corte e tudo mais. Mas terminou bem, né? Ficou famoso pela cannabis mais do que pela medalha de ouro. E ele diz, né? Diz que não fumou nada, mas que ele acredita que a maconha trata melhor as dores físicas e mentais do que qualquer outra substância. Também faz parte de um estilo de vida saudável, com 0 calorias. Então, ele acredita que isso não deveria ser uma preocupação para as autoridades. E os atletas usam a erva de uma forma natural para tratar dor, né? Inflamações, ansiedade e ainda para ajudar o controle durante os treinos intensos. A manter o controle durante os treinos intensos. Segundo ele, os esportistas deveriam se orgulhar de usar a maconha e não o álcool, né, que é a droga mais consumida. Se orgulhar de usar maconha e não usar outras substâncias que configuram doping. E estavam lá na lista, né, de proibidas, junto com a cannabis. Eu fiz esse trabalho já tem 1 ano e meio aproximadamente, e na época que eu fiz o canabidiol, ele não tinha venda aqui ainda, né? Ele só tinha como você conseguir aqui importando, né? Então, agora já mudou isso, né? Mas a apresentação ainda quando eu fiz ainda não havia, ainda era proibido, né? Então, o único jeito de conseguir era importado aqui no Brasil. Porém, nos Estados Unidos ele sempre foi considerado um suplemento alimentar, ou seja, você pode ir em qualquer lugar e comprar, não precisa de receita médica nem nada. Agora, no Brasil, somente com a receita médica já tem medicamento que você consegue comprar, mas, na verdade, quase ninguém consegue comprar devido ao alto valor, né? Então, já tem aqui, teoricamente, no Brasil, mas o valor não está mais barato que o importado, pode até estar mais caro, inclusive, né? E no mundo inteiro a cannabis vem sendo produzida e vendido em diversos formatos, como cápsula, óleo, né, para uso tópico, óleo, uso oral, né, tudo mais. Então, no Brasil,
em todos os países, né, eles seguem as normas, né, dos atletas nas competições, seguem a lista da WADA, né, da Agência Mundial Antidopagem. Então, aqui no Brasil, quando liberou para os atletas na Associação Internacional, foi liberado aqui no Brasil junto, né? E a Anvisa, né, o uso saiu de substâncias proibidas, né, já há 2 anos, mais ou menos, e foi para produtos controlados. Então, antigamente você tinha que ter pedir autorização da Anvisa para poder importar, né? Agora você continua fazendo isso se você quiser importar, mas tem a opção de comprar um medicamento na farmácia somente com a receita médica, né? Um valor altíssimo, como eu já falei. E esses são medicamentos ricos em CBD, né? Com concentração baixa de THC, né? Seguindo os padrões estabelecidos pela RDC de 17 de maio de 2015. E agora, o que foi regulamentado também, mesma coisa, né? 0,3 de THC, se não me engano, e rico em CBD. Eu vou mencionar uns estudos também. Eu vou mencionando alguns estudos e uns depoimentos de alguns atletas, tá bom? Vamos lá. Em 2017, foi publicado no jornal American Medical Association que 69% do canabidiol testado nos Estados Unidos, né, ele não havia a indicação indicada no rótulo. E essa falta de padrão da indústria acontece porque por ser considerado um suplemento, ele não tem uma fiscalização tão rigorosa como um medicamento, né? E outra pesquisa americana da CNN publicou que 69% dos americanos são favoráveis ao uso da cannabis como analgésico. Ou seja, 70%, né? Já é um número bem considerável. E 67% afirmam que o uso de medicamentos opioides para tratar a dor são mais perigosos, têm mais riscos do que a cannabis. Então, diversas pesquisas recentes, né, cada vez mais, como a regulamentação está acontecendo em vários países, junto com isso vem surgindo mais e mais pesquisas, demonstrando o benefício do CBD no tratamento de inúmeras doenças neurológicas, como epilepsia, Parkinson, esclerose múltipla, depressão e outras patologias também, seu efeito anti-inflamatório, analgésico, que é o que estamos falando mais nesse trabalho, também efeito neuroprotetor e benefícios para portadores de dores crônicas, como osteoartrite, fibromialgia, para acelerar a recuperação pós-exercício. Bom, devido a poucos estudos que tinha, né, alguns anos atrás, então tem alguns estudos que são considerados justamente porque não havia muitos estudos, né? Então tem evidências científicas que apontam que a cannabis promove a dilatação dos brônquios, que isso ajudaria, né, facilitaria a respiração durante o exercício. Será que é verdade isso? Bom, sendo um fator de vantagem para o atleta. Então, por isso pode ser considerado doping, porque ia respirar melhor, né? Eu não acredito nisso. E esse estudo ele foi realizado em 1978, usando poucos pacientes asmáticos e não atletas. Mas foi considerado referência esse estudo, uma vez que são poucos estudos científicos na área. Então, para proibir, esse estudo foi válido. Mas aparentemente não traz nenhum benefício à performance física, né? Pode ser que ajuda nas dores, né? Na recuperação, isso sim, mas não vai dar mais força, não vai... Qual vantagem esportiva poderia trazer, né? Tem uma tese que diz que poderia ajudar
em esportes de concentração, né? Porque, enfim, não vou entrar nesse detalhe aí, mas, por exemplo, tiro ao alvo, que você ficar paradinho, concentrado, poderia ajudar. Mas eu acredito que não também. Então, o que todo mundo acredita e fala que relaxa a musculatura em excesso, causa sonolência, diminui os reflexos. Então, como isso iria beneficiar, né? Mesmo assim, estava, né? Ou melhor, só o CBD está liberado. Todos os outros canabinoides e substâncias da cannabis está proibido, ao lado dos anabolizantes, esteroides e outros estimulantes. Então, esse atleta do ciclismo, Andrew Talaski, ele diz que aos poucos os produtos ricos em canabinoides, são as substâncias da cannabis, né, têm encontrado um espaço dentro da comunidade esportiva profissional. Ele, sendo o mais notável triatleta, disse que iniciou o uso de óleo rico em CBD em 2017 para ajudar numa lesão que ele tinha no tendão flexor do quadril. Ele relata que tomou por algumas semanas e houve uma diferença notável imediatamente. Não foi só o quadril que estava melhor, ele estava menos ansioso, estava dormindo melhor. Isso é uma coisa que a gente nota também, minha mãe sempre diz isso nos comentários dela, e a pessoa busca por uma coisa usar cannabis e aí ela vê que melhora em diversos aspectos, a qualidade de vida no geral, né, da pessoa melhora. Então, muitos atletas do futebol americano, né, fizeram campanhas para favoráveis ao CBD, né, e esse daí é um deles, Martellus Bennett, ex-jogador da NFL. Ele relata: 90% dos atletas dessa liga aproveitam a vantagem dos canabinoides presentes na cannabis medicinal para tratar lesões, ao invés de recorrer aos analgésicos. Então, em diversos esportes, né, vou citar alguns atletas. Billy Kemper, campeão mundial de ondas grandes, é embaixador da EcoScience, que é uma empresa de CBD. Ele teve um câncer na garganta da mãe dele, fez descobrir as pílulas de cannabis, né, de CBD, e então ele entendeu, viu, né, na prática, que o remédio funciona. E hoje o havaiano admite que toma o medicamento 2 vezes por dia. Ele toma e diz que pode ser ótimo para os atletas para substituir os analgésicos, como estamos dizendo, né? E também para que combater as lesões e dores frequentes em mares pesados, né? Imagina para remar num mar desse, pegar essa onda. Então, e no dia seguinte vai lá surfar de novo o campeonato, né? Não é num dia só. Então, ajuda, né? Ele tá melhor, se recuperar mais rápido. E ele diz ainda que tem outra vantagem, que é muito comum com os atletas, que eles estão sempre na rotina de voo pelo mundo todo, então o fuso horário prejudica, né, o sono deles, e ele diz que usando o CBD resolveram esse problema, não tem mais. O Bob Burdish, então, recentemente, né, ele foi presidente da CBS e também levantou a bandeira da cannabis, levanta ainda, né? E todo mundo imagina que skate e dor convivem, né, juntos. Então todo mundo que anda de skate, que aprende a andar de skate, convive com as quedas e lesões, né? Então sempre que há dor, há analgésicos. E ele diz que é um absurdo, que já temos muitos estudos e medicamentos com THC que mostram que não tem um risco muito menor para o consumidor do que os opioides. E os medicamentos com THC, né, ele diz. Porque é verdade, inclusive durante o curso vocês já ouviram falar com certeza sobre o efeito comitiva, que são a interação de todos os canabinoides, né, presentes na planta, a planta inteira, né,
Então, não é só um canabinoide isolado. Então, todos juntos têm um efeito potencializado para tratar as doenças, as lesões. E tem pesquisas que falam, né, que para algumas patologias é necessário o THC e não somente o CBD. E só que mesmo para a analgesia, não é só o CBD, né, que é analgésico, não só ele que é anti-inflamatório. O THC também. Então, por que o THC continua proibido? Vamos continuar refletindo. Agora, tem esse lutador do UFC, Nate Diaz, também defende o uso do CBD, que ele utiliza normalmente durante as entrevistas, né, depois das lutas, e está na rotina dele, no dia a dia ele utiliza e defende o uso e cita os benefícios que ajudam na cicatrização e na contra-inflamação, né, coisas assim. Então, ele diz que usa antes, depois dos treinamentos, que faz a vida dele melhor. Kareem Abdul-Jabbar, o maior pontuador da NBA, ele também utiliza com prescrição médica para tratamento de dores de cabeça e que experimentou pela primeira vez aos 17 anos. O Usain Bolt, jamaicano, multicampeão no atletismo, admitiu já ter usado a cannabis e que quando você é uma criança na Jamaica, você aprende a enrolar um baseado, isso é normal. Inclusive ele aprendeu, só que ele era muito jovem e diz que não faz mais uso atualmente, mas que não tem nenhum tipo de contato com a planta e nenhum problema também. Arnold Schwarzenegger, esse aí também tem história, né? Não só com a cannabis também, mas com anabolizantes, fisiculturismo, com a política também, né? Governator. Depois de derrotar o ator que interpretou o Hulk no cinema, Louis Ferrigno, não sei como fala. Ele foi o 6º título que o Arnold ganhou de Mr. Olympia em 75. Ele derrotou o Hulk. E depois disso, tem no YouTube, quem quiser procurar aí o vídeo dele, comemorando, fumando um cigarro de maconha em uma festa, deitado no sofá, comendo um prato de frango frito. Essa foi a comemoração dele ao vencer o Hulk e ganhar seu 6º troféu de Iron Man. Agora, voltando a falar sobre umas pesquisas, 2016 teve uma pesquisa que mostrou que a maconha é a segunda substância mais consumida por atletas, tá? Ela perde apenas para o álcool, que é a mais consumida. Então, lembrando mais uma vez que atletas não podem usar maconha devido ao THC, substâncias presentes na cannabis, na maconha. E também um problema grave é que os atletas eles têm que se preocupar com as retaliações que eles podem sofrer se a imagem deles for atrelada ao consumo da cannabis, né? Então, muitos deles preferem não se manifestar, fazer uso escondido, né? Assim, porque a imagem que os patrocinadores podem ter e não gostar de o atleta e a marca estar vinculada com o consumo da cannabis, mesmo que de forma em pílula, né, de uso medicinal. Então, na verdade, esse é o preconceito contra o usuário, né? Não importa, mesmo não sendo alguém que está fumando, os atletas, só por estarem usando uma pílula que vem de uma planta, já sofrem um grande preconceito. E vou citar alguns exemplos aqui também, né? Tem muitos. Enquanto o álcool, ele é bem visto, né? Ele é bem visto pela sociedade e também ele era proibido, mas agora não é mais proibido pela Agência Mundial Antidopagem. Só que mesmo quando ele era proibido, ele passava despercebido, ninguém se preocupava com seu consumo social, né?
ninguém se vergonhava, ninguém se preocupava em perder um patrocinador por aparecer uma foto com um copo de bebida, né? Agora aparecer com um cigarro de cannabis, aí é complicado. Quem diria isso, ó? Michael Phelps, né? Todo mundo conhece também, multicampeão, e quando o assunto é esporte, polêmica, ele já apareceu bastante, né, nas notícias. E em 2019, por exemplo, ele foi fotografado aqui e a foto dele viralizou pelo mundo. Ele foi suspenso pela Federação de Natação, perdeu alguns contratos, patrocinadores, mesmo sem ele estar competindo, né? Ele estava, enfim, foi um caso aqui não me engano, foi aqui no Brasil, na Olimpíada, né? E ele, que é declaradamente, né, faz uso da cannabis, então se maconha é prejudicial, para ele não é, né? Porque ele atingiu impressionante 28 medalhas olímpicas, sendo 23 de ouro, imagina, se atrapalhasse, né? Se atrapalha. Em 2008, tem um estudo de uma indústria farmacêutica que comercializa o CBD, examinou 30 anos, né, de estudos pré-clínicos e testes em animais antes de concluir que o CBD pode ser eficaz ao controle da dor sem muitos efeitos colaterais. E outra pesquisa americana também examinou os efeitos do CBD com ratos com artrite e descobriu que o composto reduzia a inflamação e a dor. Então, a gente já falou aqui que o exercício intenso por si já é um grande fator de estresse no organismo, capaz de gerar inúmeras reações inflamatórias. E um dos grandes efeitos da maconha encontra-se na diminuição da inflamação, consequentemente, reduz a dor. Ambas substâncias, né, THC e o CBD, estão envolvidas nesse processo. As duas têm efeitos anti-inflamatórios, efeitos analgésicos, não é só o CBD. Então, muita gente ainda desconfia, né, mas tem muitas evidências que comprovam, e já é reconhecido no mundo todo, os benefícios do canabidiol. E vem crescendo cada vez mais, né, está sendo regulado em mais países e mais atletas estão buscando no CBD uma melhora, né, na sua condição, na qualidade de vida, sem sofrer com efeitos colaterais que, por exemplo, o do ibuprofeno, como o aumento do risco da insuficiência cardíaca, né? Então, faz mal para o coração. E a cannabis não tem esses efeitos colaterais, né? Eu diria que, claro que cada caso é um caso, ninguém pode se automedicar, mas cada pessoa, ainda mais se a pessoa já toma algum outro remédio, tem que estar sempre com orientação médica. Mas a cannabis, o único problema dela, assim, é para quem tem pressão baixa, né? No geral, que ela pode abaixar um pouco a pressão, se exagerar na dosagem, né? Tem que saber controlar a dosagem. E isso é individual, não é passar 3 gotas de um medicamento para uma pessoa e 3 gotas para outra que vai dar o mesmo efeito, não é. Cada pessoa vai ter que achar quantas gotas ela precisa tomar, com um médico junto, né, para auxiliar. Então, tem pesquisas aí recentes que dizem que a cannabis é 30 vezes mais poderosa, né, do que os outros medicamentos anti-inflamatórios. Uma pesquisa canadense foi publicada numa revista e conclui que tem substâncias da cannabis que são 30 vezes mais potentes do que poderosa para remédios, do que os remédios anti-inflamatórios comuns, como aspirina, por exemplo, né? E além disso, não causam dependência, não são psicoativas e atingem diretamente a dor, não afetando o funcionamento do sistema nervoso central. Então, muito bom, né? Então, conforme falamos, é possível usá-las para criar analgésicos sem o risco de causar dependência, eles dizem, né? Mas eles dizem que o THC, ele já
assim como os opiáceos, ele atinge o sistema nervoso central. Então, fica aí essa dúvida aí, né, do estudo, ou será que é lobby mais um para falar que só o CBD é bom, o THC é ruim, né? Tem que ver direito isso aí. Então, claramente tem necessidade de desenvolver alternativas, né, cada vez mais, tecnologia e pesquisas para melhorar o alívio da dor crônica, né? Não podemos tratar com opioides para sempre, né? Sabendo que tem efeitos colaterais e tudo mais. Então, a gente está ainda, já sabe, já reconhecido a cannabis no mundo inteiro, né? O potencial terapêutico, mas os estudos estão avançando, né? Avançando bastante recentemente, né? E aqui no Brasil ainda não, né? Aqui continua proibido. Então, vou passar umas imagens agora de alguma rotina dos atletas, né? Será que o corpo dele sente dor? É muito comum, né? As contusões são muito frequentes e também é comum o uso dos remédios para aliviar as dores, anti-inflamatórios, ambos vêm acompanhados por efeitos colaterais indesejáveis. Não tem um consenso ainda sobre a cannabis no esporte, né? E também nos profissionais da saúde, na medida que cada canabinoide tem um efeito diferente. Então, alguns atletas utilizam canabidiol para tratamento de inflamações e dores nos músculos, e isso cada vez mais vem sendo divulgado e vem sendo feitas campanhas, né, para estimular o uso, substituir, né, do que os medicamentos que já falamos aí. E, mais uma vez, né, falar que a utilização da planta através do fumo não é recomendada ainda, né, tem divergências ainda maiores. Então, alguns países apoiam o uso e a liberação, certo? Outros questionam a mensagem de que se o órgão esportivo, então, que valor olímpico que valor vai passar ao mundo liberando o uso entre os atletas. E tem um médico que diz que se for liberado pela agência, liberar vai querer passar a mensagem que vai transmitir essa mensagem que os atletas são exemplos, né? Então ele acha que as crianças se espelham neles e que mensagem estará passando isso para as crianças, né? Que sendo liberados, os atletas utilizando, que as crianças iriam se espelhar neles. Então, enfim, eu acho que não tem muito a ver, mas volta lá naquilo que eu falei no começo, né? Dos valores olímpicos e que é saudável ou não, o que traz vantagem competitiva. Então, falamos um pouco aí sobre tudo isso, né? E queria que estimulasse só vocês a pesquisarem mais sobre o tema, né? E aos poucos a gente vai avançando sobre isso aqui na legislação do nosso país. E como a erva é liberada em alguns países e outros não, ainda não tem um consenso. Mas, aquilo que eu estava falando antes da mensagem, né, que se quer transmitir, se liberar o uso, todo mundo vai entender que não é prejudicial à saúde, né? Diz esse médico Roberto Zaguri. Será? Mas a gente viu também que os medicamentos tradicionais fazem mal à saúde e acreditamos que mais são piores, né, do que a cannabis, né? Por isso que os atletas estão buscando um medicamento mais natural, menos invasivo, para tratar as dores deles. E a cannabis não é usada só no esporte, né? É usada para tratar diversas patologias. Minha mãe utiliza porque ela tem um tumor cerebral, né? E tem diversas pessoas que usam para diferentes situações, né? Controlar a epilepsia, para dor, diversas patologias, né? Então, eu queria fechar com essa pergunta aqui: por que o THC continua proibido, né? Falamos tanto em CBD, canabidiol, todo mundo fala
nisso, né? Só CBD, só canabidiol que é bom e o THC é ruim? Acho que não, né? Pelo menos a gente sabe que não. E quem usa, assim como minha mãe, óleos artesanais, fitoterápico com a planta inteira, conhece o efeito comitiva, sabe que funciona melhor do que um canabinoide isolado. É isso, gente. Muito obrigado. Queria agradecer o Padre Ticão, agradecer a Gabi, o Fernando e todo mundo que está acompanhando essa aula. E em breve estaremos juntos ali na igreja com o Padre Ticão e todo mundo junto. Por enquanto está todo mundo em casa, continuamos juntos, mas em breve juntos presencialmente de novo. Muito obrigado mais uma vez. Até logo.